Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Vamos compartilhar também esta oração com muitas pessoas e deixe o seu like. O nosso tema hoje é Cristo é a resposta que você procura para o vazio no seu coração. Nós temos um vazio no coração que é exatamente do tamanho de Deus. Não adianta você tentar preencher com outras coisas. Por isso que conhecemos pessoas com uma insatisfação crônica. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Por quê? Porque ela tem um vazio no coração. Quanto mais compra roupas, mais precisa ter, porque ela tem um vazio no coração. Outros tentam suprir esse vazio na comida de forma descontrolada. E dessa forma você tenta preencher esse vazio de relacionamentos ou de fama, mas nunca vai conseguir, porque este vazio, como eu disse no princípio, tem o tamanho de Deus. Jesus tentou explicar isso para uma multidão. Essa multidão ia atrás dele e eles queriam só milagre. Eles não queriam Jesus, a presença de Jesus, eles queriam o efeito de Jesus. Eles queriam o abençoador, eles queriam só a bênção, não queriam o abençoador. E quando Jesus olhou aquela multidão de novo, ele, ao invés dele ficar feliz, poxa, essa multidão veio para me ouvir, veio para entender, aprender. Não, ele sabia, na sua onisciência, ele sabia que aquela multidão queria milagres. Aquela multidão queria o pão, porque sabiam que se faltasse pão, Jesus ia multiplicar e o milagre ia acontecer. Então, Jesus disse em João capítulo 6, no versículo 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. O que exatamente ele estava falando? Ele estava fazendo uma pergunta para aquela multidão. Você é um comedor de migalhas ou você quer o pão inteiro? Porque eu vim para te entregar, eu quero que você receba a mim por completo. O que é receber Jesus por completo? Ele é o teu salvador, ele é o teu resgatador, mas ele também é a tua proteção, ele também é aquele que te sustenta, ele é o amor que você precisa, ele é a paz que você precisa, ele é tudo que você precisa. O povo que andou no deserto precisou entender que ele precisava comer o maná todos os dias, ou eles morreriam. E eles comiam o maná todos os dias. E o que o Senhor quer te explicar é que você precisa de Jesus todos os dias. Não é uma vez por semana quando você vai na igreja. Não é abrir a Bíblia quando você só precisa. É todos os dias ler a Bíblia. Quando eu me converti, naquela época estava muito em alta todo mundo ter uma caixinha de promessas. E eu fiquei meio que viciada naquela caixinha de promessas. É bom. Uma forma de você decorar versículos. O que é a caixinha de promessa para você que não conhece? São tirinhas de papel com versículos dentro de uma caixinha e a gente tirava aquele versículo, lia e aquela era a palavra que a gente ia decorar, aquela era a palavra que a gente recebia naquele dia para conhecer mais da palavra. Só que as pessoas passaram a usar a caixinha de promessa como algo meio que de sorte. Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Não era assim. Ali era só realmente, se você usasse da forma certa, era tirar a palavra e decorar aquele versículo, aprender mais da palavra. Mas eu e os meus amigos lá na igreja. Não, olha, aí eu acho que eu tirei errado. Porque de repente vinha um versículo que era uma palavra muito dura. Tirei errado, vou tirar outro. Não é assim. Você precisa, e você não pode ler só fragmentos da palavra. Você precisa ler a palavra como um todo. E assim você vai ser fortalecido. Comedor de migalha é pessoa que quer muito pouquinho, fica satisfeito com um pouquinho de Deus. Mas assim você não vai ficar em pé. Assim você não vai ficar forte. Assim você não vai ficar maduro. Assim você não vai ficar ungido. Você vai ser sempre uma pessoa que depende do outro para você, que alguém ore por você,
que alguém creia por você, que alguém segure nas suas mãos. Agora, se você quiser crescer em Deus, então você precisa comer diariamente o pão do pão vivo que desceu dos céus. É você todos os dias ir como era o convite e era a proposta de Deus para Adão e Eva. Todos os dias vocês precisam estar aqui comigo, me ouvindo. O ponto de encontro é na árvore da vida. E vocês vão se alimentar daquilo que eu vou falar. Tem dias que eu vou ensinar, tem dias que eu vou fortalecer, tem dias que eu vou exortar, tem dias que eu vou consolar, mas vocês precisam que eu esteja na vida de vocês todos os dias. Isso é ter o pão vivo que desceu dos céus. Mas eu quero também dizer para você que Elias era um profeta de Deus. E quando ele desanimou, quando ele entrou em profunda tristeza e num burnout, depois de tanto realizar para Deus, aqui Elias, porque às vezes você que trabalha no ministério, você dá o tempo todo e você não reserva um tempo para você receber. Elias, ele deu da presença de Deus para a viúva, ele deu da presença de Deus para o povo, mas ele não estava se reabastecendo. E quando veio uma palavra de Jezabel, ele desmoronou e veio o desânimo e veio o burnout. Mas Deus não desiste dos seus amados. Deus mandou um anjo que pudesse cutucar Elias e ali o anjo tinha água e tinha pão para Elias. E Elias comeu do pão, mas ele estava tão desnutrido que ele precisou comer 2 vezes do pão. Ele comeu do pão e voltou a dormir. De novo o anjo foi lá, cutucou Elias e deu de novo o pão de Deus. No momento em que você está vivendo de grande tribulação, você precisa de estar na presença de Deus não só pela manhã no devocional. Reserve outro momento, porque é um momento que você está vivendo de muita resistência, de perigo, e você está muito desgastado. Você precisa mais da presença de Deus, e Ele é o pão vivo que desceu do céu para te fortalecer, para te alimentar, para te deixar em pé em todo o tempo. E Elias voltou a ficar em pé. E olha, a força foi tanta que ele conseguiu, só tendo comido aquelas 2 vezes o pão, ele teve força suficiente para andar 40 dias até chegar no ponto de encontro no monte de Deus, lá na presença do Senhor. Quando você recebe o pão vivo que desceu do céu, você recebe uma força sobrenatural. Você vai correr, avançar, você vai crer, você vai realmente chegar aonde Deus estabeleceu para você. Deus queria que Elias chegasse ali no monte, porque Deus iria derramar uma unção para ele poder correr o segundo tempo. Eu costumo dizer que o segundo tempo da vida de Elias foi mais emocionante do que o primeiro tempo. A unção que Deus reservou para esse segundo tempo foi incrível. Então você que acha que o teu tempo acabou, que você não aguenta mais, Deus vai te reanimar, Deus vai te fortalecer agora. Se você disser, Senhor, eu não quero migalha, eu não sou um comedor de migalhas, por que eu uso essa expressão? Então eu vou explicar para você em poucas palavras porque eu uso essa expressão comedor de migalhas. Em certa ocasião, em Juízes capítulo 1, um inimigo, ele pegou 70 príncipes de Deus e ele cortou o dedão das mãos, das duas, da mão direita e da mão esquerda, cortou também do pé direito do pé esquerdo. Não foi uma grande mutilação, mas esses reis ficaram tão desnorteados com esse ataque e eles ficaram sentados, prostrados, eles não reagiram mais. E está escrito que ali o inimigo disse, eu dei, sabe, vocês ficaram sentados debaixo da minha mesa comendo migalhas durante todo esse tempo. Olha o que o inimigo diz, príncipes de Deus comendo migalhas. Com migalhas, eles não tiveram força para levantar. Mas quando esses 70 príncipes, eles entenderam quem eles eram e comeram o pão vivo que desce dos céus, eles tiveram força para se levantar e eles tiveram força para revidar. Por isso, não seja um comedor de migalhas. Receba agora o pão vivo que desceu dos céus para te fortalecer e para Deus realizar aquilo que Ele quer na sua vida. Ele quer te ajudar, Ele quer te amparar
te consolar e abrir um caminho onde não há caminho. Vamos orar neste momento? E declare, escreva aqui nos comentários: eu não sou um comedor de migalhas, eu quero o pão, eu quero a presença de Deus, eu quero o seu milagre na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, Deus, como é bom saber que o Senhor nos entregou algo tão precioso, a tua própria presença, a tua vida em nós. Esse é o grande milagre. A tua vida em nós preenche todos os buracos que temos no nosso coração, todo espaço que temos em nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa agora, com a tua própria presença, alimentar os que estão famintos, fortalecer os fracos, curar os enfermos, libertar os cativos, Senhor, prover, Senhor, com provisão sobrenatural, Senhor, a provisão financeira para aqueles que estão em grande necessidade. Senhor, eu quero clamar o teu milagre. Senhor, eu chamo a existência o teu milagre e eu chamo também a existência o milagre, Senhor, da restauração de um relacionamento de intimidade contigo, a ponto de todos aqui saírem fortalecidos porque estão cheios de ti, em nome de Jesus. Amém. Que a presença de Deus continue com você durante todo o dia, seja sustentado, seja alimentado e fortalecido e viva milagres no dia de hoje. Deus te abençoe, deixa o seu like e compartilhe com muitos.